bem, pessoal? Boa tarde. Vamos aqui hoje encerrar mais uma etapa do nosso trabalho, né, sobre a análise dos enredos do grupo especial, né, depois dessa parada que nós demos aí por conta das Olimpíadas, nesse processo olímpico que a gente viveu. A gente volta hoje para encerrar com as 3 escolas que estão faltando do grupo especial Unidos da Tijuca, Portela e Mangueira. Curiosamente, as 3 escolas primeiras colocadas do último carnaval de 2016, né? Curiosa essa posição, né? A gente colocar ali em xeque as três que brigaram diretamente ali pelo aquele título, né? E tentar entender o que é que essas escolas vão trazer para se manter ou melhorar, né? No caso, por exemplo, da Portela e da Tijuca, melhorar a posição da colocação final através do seu enredo, do desempenho do seu enredo. Falar sobre essas escolas, sobre estrutura, né? Vai ficar um pouco redundante, a gente já conhece o trabalho da Tijuca, está se acostumando com a nova Portela que apareceu aí nos últimos 4 anos. E a Mangueira talvez seja a única que mereça esse comentário mais aprofundado. Talvez a gente não esperasse aquele título da Mangueira, mas a Mangueira foi o que gerou o processo de renovação das nossas esperanças com o Carnaval, né? Por esse título que nos mostrou que, né, a meritocracia pelo carnaval feito e não pela história dos seus últimos anos, né? A Mangueira ganhou pelo que apresentou naquele ano, no ano 2016, graças a Deus. Então isso pra gente mostra que nos desperta uma vontade maior de acreditar que o carnaval possa ser justo com as escolas que, mesmo que em um ano anterior tenham saído de um 10º lugar, possam no ano seguinte chegar a ser campeãs. Não ter aquele processo de escadaria, né? Então isso pra gente, talvez o título da Mangueira tenha trazido essa renovação de pensamento pra gente. Falando dos enredos dessas 3 escolas, a começar pela Unidos da Tijuca, né? A escola que está mais em destaque nos últimos anos, né? Música na alma, inspiração de uma nação. Muita gente falou a respeito desse enredo, questionando o teor americanizado, né, do enredo, que poderia ser algo um pouco distante daquilo que a gente entende como cultura nossa, né, própria, nacional, né, made in Brasil. Eu vou dar primeiro minha opinião a respeito. Eu não gosto realmente de enredo que sai do âmbito, não vou dizer nem do âmbito nacional, mas do espaço da nossa cultura, daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente vivencia. Eu não sou muito fã disso, já fui pior, inclusive. Mas eu também não vejo esse enredo da Tijuca ser basicamente isso. E aí moram 2 coisas que eu quero chamar a atenção. Esse enredo, ele trata a música americana como um ponto central de cultura se disseminando pelos Estados Unidos, mas também vindo influenciar aqui no Brasil, né? E basicamente através de um encontro entre 2 ícones da música americana e brasileira, Pixinguinha e o Armstrong. O que eu não quero é que isso seja somente no papel, né? Eu espero realmente que esse intercâmbio seja possível ser visualizado através do trabalho visual, plástico, artístico do carnavalesco. Você pode me perguntar como isso vai ser feito? Não sei. Eu não sou artista plástico, eu não sou carnavalesco, mas eu tenho vontade de ver, né? A minha curiosidade é em ver como que essa ligação vai ser traduzida em arte visual. Essa é a minha curiosidade. E eu não acho que o enredo seja um ponto perdido dentro da cultura, não é. Se tem essa história a ser contada,
então que seja contada, né? Como que essa conversa pôde atrair situações para a nossa cultura musical e vice-versa, né? E eu acho que é um enredo que, que gera uma plasticidade bacana, né? A partir desse processo. Agora, se você me pergunta se é o enredo que mais me chamou a atenção, eu vou te dizer que não, né? Apesar de gostar dele. Eu gosto desse enredo, né? E eu tenho certeza que é um enredo que tem a cara da escola. E como eu desfilei na Tijuca esse ano, eu conheci um pouco de como a Tijuca trabalha, eu acredito que isso daqui vai ser muito bem incutido pela escola e desenvolvido. Agora, eu pretendo ver coisas, elos de ligação e tentar entender. Como, por exemplo, a gente vê, né, a voz musical das suas heranças, né? Como é que esse tom musical, a gente sabe inclusive que a própria fonética americana, ela facilita alguns tons de agudo, né, para o canto, né? Mas como que isso pode ser intercalado entre Brasil e Estados Unidos? É muito o meu interesse é saber dessa, porque a proposta existe, né, de como uma coisa foi jogada para outra, de como um país auxiliou o outro, ou interferiu, ou complementou em algum momento daquela cultura musical. Então eu quero ver isso. Como eu quero ver, por exemplo, essa questão das baladas do cowboy, que eu já tento associar um pouco da questão do sertanejo, né? E a cada ponto que ele vai me mostrando situações da musicalidade americana, né? Rock and roll, que mais que tem aqui? A música dentro do teatro, do cinema, né? O pop. Cada contextualização dessa, eu tento imaginar o que é que isso pode ter contribuído para a nossa criação musical. Não é simplesmente mostrar, basicamente, o que é que os Estados Unidos faz de pop, de rock. É como que essa construção e essa interligação auxiliou, de alguma maneira, a nossa musicalidade, né? É isso que eu tento enxergar dentro desse enredo, mas eu preciso também que isso seja traduzido no visual. Não precisa, não pode estar só no papel, porque se estiver só no papel, vai ser um pouco, né, forçação de barra você dizer que aquilo ali é um elo de ligação entre uma escola, entre uma cultura e outra. Não é só isso que vai fazer esse elo de ligação. A escrita ali no papel tem que estar também no visual, né? Portela. O que é que esse enredo da Portela me sugere? Quando eu li, só um instantezinho aqui, deixa eu ligar aqui essa bateria. Pronto. Quando eu vi o enredo da Portela, eu me perguntei, é mais uma dessas inventivas do Paulo, no sentido, no intuito de, basicamente, deixar a escola com, não com um enredo, mas com um tema, né? Eu já bati nessa tecla ano passado, para o Carnaval de 2016, com as viagens, e agora ele pega o rio e destrincha o rio, né? O rio vai passar pela Sapucaí e vai ser mostrado. Quando esse enredo foi lançado, eu digo, meu Deus, vai ser uma história assim, setor 1, Rio X, setor 2, Rio Y. E eu até fiquei meio assim, eu digo, nossa, vai ser uma coisa meio... E ele me surpreendeu no processo de criação do enredo. Não é a história de rios, mas é a história do rio, né? O que é que o rio pode trazer para a gente? O que é que existe no entorno desse rio? Não só no entorno que eu falo geográfico, mas no entorno lúdico, no entorno cultural, no entorno também geográfico, né? Mas em todo o contexto de rio, o que é que eu posso tirar dele? Lendas, né? A maneira de se viver, né? Os rios que foram importantes para grandes civilizações, e isso culmina com o rio que passou na vida do portelense, o rio que passou em minha vida, né?
onde meu coração se deixou levar, que é justamente o título do enredo da escola. Foi um rio que passou em minha vida e meu coração se deixou levar. E isso é muito agradável de ler, é muito agradável, em dois sentidos. Primeiro, na facilidade que a proposta traz para o espectador. Para mim essa é a grande sacada, não tem outra. Por que a viagem foi bacana? Porque todo mundo que viu aquele enredo da Portela criou o Carnaval da Portela. Todo mundo foi carnavalesco da Portela. Todo mundo conhecia uma história de uma viagem interessante que podia caber naquele enredo. O Rio também é basicamente a mesma coisa. Todo mundo conhece alguma coisa que está associada à história, né? Aquela crença do Rio e associa a esse enredo que fica de fácil assimilação. Né? Não estou questionando outros enredos de densidade, de maior densidade, e nem estou dizendo que esse não tenha densidade. Agora, é muito bom quando você chega para um público que, teoricamente, é um público popular, e você tem essa assimilação sem a necessidade de criar uma legenda ou um manual de instruções. O enredo da Portela é esse. Por que eu digo que é um tema? E não é uma crítica quando eu digo que é um tema. Porque é basicamente uma temática, o Rio. E aí falar dele, e as próprias pessoas começam a perceber que tudo que o Paulo colocou ali, eu assisti inclusive a coletiva que ele deu para o anúncio da sinopse, tudo que está ali é muito próximo do que a gente imagina. Lavadeiras, ribeirinhos, os problemas com o rio, a vegetação, as civilizações, como o rio pode ajudar, como ele pode também prejudicar, como ele está sendo prejudicado, e termina no entorno de Madureira ali, né, do Portelão, da nossa casa, né, que é o hino, um dos hinos da Portela, que foi um rio que passou em minha vida. Sacada genial, eu acho que o desfile também tem muito visual, né, precisa de um bom visual, e ele permite, mais inclusive do que da própria Tijuca, eu acho que esse daqui tem uma facilidade de se criar um visual e de se entender sem a necessidade de uma explicação prévia ou posterior. Né? Você vai olhar e você vai perceber. Como você via, por exemplo, esse ano um barco girando, balançando, você via ali as grandes navegações de suas tormentas e as dificuldades daqueles tipos de viagem. Não precisava ninguém chegar para você explicar. Isso eu acho muito importante, porque isso gera uma popularidade do enredo. As pessoas gostam de coisas que elas entendem de cara, sem a necessidade de ter um livro para você estar lendo tudo. E eu vou até vou citar um exemplo, que pode ser uma crítica também. O enredo do Marquês esse ano era muito difícil de você compreender as coisas sem ler o enunciado e a situação que estava se passando ali em determinada. Por exemplo, um setor, um primeiro panorama todo dourado, onde você, naquele visual só dourado, você tem que identificar vários processos. Né? Eu acho que quanto mais facilitada ficar o entendimento da sua visualização, melhor. Esse enredo da Portela traz isso. Eu acho que é um grande enredo, eu acho que também foi muito bem desenvolvido, sem precisar de coisas mirabolantes, nem receitas enormes, 3 ovos, 2 xícaras de açúcar, 1 colher de leite, nada disso. É o básico, é o simples e você entende vendo. Né? Por isso que eu acho que a gente ficou satisfeito, né? A gente, enquanto portelense, ficou satisfeito com o enredo. E por fim, Mangueira. Esse enredo da Mangueira, né, olha só, a Mangueira foi a última escola a entregar o enredo, né? Aí a gente ficou esperando ali e saiu só com a ajuda do santo. Eu acho o título
do enredo da Mangueira, por exemplo, o título da Portela eu acho muito agradável ao portelense, e o portelense se identifica, se emociona, e aquilo é bom porque desperta um ego dentro da comunidade. O título da Mangueira tem uma coisa muito bacana, que é um quê popular, bem popular mesmo, né? bem comum do dia a dia e que todo mundo se identifica, né? Só com a ajuda do santo, né? Só com a ajuda do santo. Quem nunca falou essa frase, né? Então é algo que está muito íntimo, muito próximo. O desenvolvimento do enredo também é algo interessante, porque mostra não só o processo de pedir algo a esse santo e esperar que ele te ajude, mas o convívio do devoto e do reverenciado, né? Da pessoa e do santo. Como que eu tenho esse elo de ligação com essa entidade, com esse santo, com essa divindade? Como é que eu trato com ele? Eu brigo, eu disputo, eu converso, eu falo de uma maneira muito pessoal, eu quase que tenho um vínculo de amizade com esse santo. E aí eu posso rezar, eu posso discutir, eu posso ficar chateado, eu posso ficar feliz, dividir minhas alegrias. As pessoas muito devotas e ligadas a determinados santos têm esse comportamento. E isso a Mangueira vai trazer para a gente, né? Como que as pessoas, nesse tratar, né? A quem que as pessoas vão atrás quando precisam de alguma coisa? O tratamento, né? É o elo de ligação e essa intimidade que vai se criando. É simples. E eu acho que as pessoas já se identificaram, mas vão se identificar muito com isso, porque é do dia a dia do brasileiro esse tipo de comportamento. Eu acho que é uma sacada maravilhosa, eu acho que é um grande enredo, e eu acho que também vem uma carga emocional muito forte. Fecha o carnaval, é a campeã, tem esse apelo popular, é a Mangueira, que tem uma torcida enorme, então eu acho que vai ser um final arrebatador também. Né? E eu aposto muito nessa trinca aí de Tijuca, Portela e Mangueira, de repente repetir aí o que fez no Carnaval de 2016. Né? Muito bons enredos, muito bons esses 3 enredos. Né? Talvez seja um grande momento do Carnaval, não desmerecendo nenhuma escola, nenhuma, mas é uma junção de 3 potências, com 3 bons enredos, bem desenvolvidos, com carnavalescos muito profissionais, né, que estão em voga. Eu acho que vai dar um bom caldo esse final de carnaval. De repente pode sair daí, né, quem sabe. E para finalizar no geral, um ano muito bom. Tirando um problema ou outro ali, uma Ivete ou um Marrocos, né, tirando a dificuldade de entender um pouco o enredo da ilha, nos demais eu achei tudo muito bem escolhido, desenvolvido e apresentado. No papel. Hoje eu quero deixar isso bem claro hoje, porque às vezes o que a gente escreve a gente não consegue transformar em arte visual para o carnaval e fica só na escrita. Se o que a maioria das escolas escreveram se transformar em arte visual, em alegoria e fantasia de fácil leitura, eu acho que vai ser o carnaval mais apertado da última década. Como já foi 2016, 2017 pode superar. Né? Então é isso. Grandes enredos, grandes escolas na briga. Né? Eu destaco essas 3 desse último dia, Portela, Tijuca, Mangueira. Destaco Beija-Flor, Vila e Salgueiro no primeiro dia. Né? Com uma atenção especial para a Imperatriz, também não posso deixar, mesmo achando que seja um pouco mais do mesmo, mas eu acho que essas 7 brigam por uma vaga, por 6 vagas, uma vai ficar de fora de novo. É meu entender dentro do que eu vi de enredo escrito, né, até então. A gente finaliza esse momento de enredos. Vamos dar uma pausa agora, né? Vou
me afastar um pouco de novo de vocês, né? Mas a gente pode continuar conversando pelo canal que a gente tem lá, pelo Face, etc. Mas a gente vai se encontrar agora quando os sambas já estiverem escolhidos e gravados, né? A gente vai fazer agora somente a análise dos sambas, acesso e especial, né? A gente não trabalha análise de safra porque é muito complexo, mas deixa os sambas serem escolhidos que a gente retorna. Okay? Eu espero que a gente tenha feito um trabalho bacana, que vocês tenham gostado. Claro que ninguém vai agradar a todos e ninguém está aqui também para desmerecer escola nenhuma. Agora a gente não pode deixar de colocar os pontos naquilo que a gente observa, né? Muitas vezes uma crítica que a gente ouve sobre a nossa agremiação é dolorida, é chata, a gente não gosta, mas isso não quer dizer que a gente está desrespeitando nenhuma escola, muito pelo contrário, às vezes serve até de alerta para que a gente possa entender como é que está o funcionamento daquela escola naquele momento, ok? É isso, gente. Muito obrigado por mais um momento, ok? Muito obrigado pelo carinho que vocês estão tendo comigo lá no canal, no Face, enfim, onde a gente se encontra por aí. E vamos para frente, vamos esperar agora os sambas, ok? Valeu, um abraço, até mais.